do Senhor a todos os irmãos e irmãs. Mais uma vez estamos iniciando um vídeo para ministrar a aula da Escola Dominical aqui da Igreja Sede da Assembleia de Deus, Ministério de São Miguel Paulista. Nós agradecemos a Deus por essa oportunidade. Estamos fazendo desta forma por causa da pandemia, né, que está acometendo o mundo e os trabalhos não podem ser feitos nesse período na igreja, então estamos assim fazendo. A aula da escola dominical se refere ao domingo do dia 26 de abril de 2020. Temos estudado nesse trimestre a Epístola aos Efésios, e o tema do trimestre, da revista da Escola Dominical é a Igreja Eleita. E na lição de hoje, desse domingo, é a lição 4, que o título é A Iluminação Espiritual do Crente. E nós agradecemos novamente a Deus por essa oportunidade e eu espero realmente que todos vocês, aí, meus irmãos, minhas irmãs, estejam bem, estejam com saúde, na proteção de Deus. Eu espero realmente que Deus esteja na vida de vocês e que vocês estejam bem. Ontem, infelizmente, tivemos tristeza, né, de estar ali no sepultamento da irmã Amara, esposa do pastor Rosendo, e nós realmente sentimos muito, ficamos muito tristes por essa perda, oramos a Deus para que Deus console os familiares, mas sabemos que isso é provisório, que a nossa esperança é a vida eterna com Cristo e temos certeza pelo testemunho da irmã Amara que estaremos juntos em breve na glória. Por isso, quero aqui expressar novamente, assim como fiz ontem no velório e no sepultamento, os meus sentimentos da família, mas também expressar o meu sentimento de esperança que todos nós, certamente, nos reveremos novamente na glória, né? Também uma outra coisa que eu achei bom dizer é que esses vídeos, eles são gravados aqui no YouTube, né? Eu estou colocando, e eu não sei como os irmãos veem, né? Dá para ver na televisão, se a sua TV for uma TV Smart, mas muitos veem no celular. E aí eu coloco muitas vezes textos bíblicos, algumas imagens, e a minha dica para você é que a melhor forma de visualizar é aquele, como a turma diz, né, o celular deitado. Normalmente, se você assiste com ele em pezinho, a imagem fica ali quadradinha na parte de cima da tela, eu acho que fica pequeno. Se você deita o celular, ela ocupa a tela toda do celular, fica melhor de ver, né? Então faça essa experiência e acho que vai ajudar. Bom, vamos à lição da escola, e nós nas aulas anteriores nós estudamos o capítulo 1 de Efésios, os versículos 3 a 14, onde nós já falamos sobre que é aquela doxologia, né? Aquela demonstração, expressão de glorificação de Paulo, glorificando a Deus pelas muitas bênçãos espirituais que Deus concede ao seu povo. E hoje, então, nós vamos continuar no mesmo capítulo 1, e na sequência do livro aos Efésios, os versículos 15 a 23. É o foco do estudo de hoje, os versículos 15 a 23. O título da lição, a iluminação espiritual do crente, é justamente porque esse texto, dos versículos 15 a 23,
na verdade, é uma oração mesmo de Paulo. É uma oração que Paulo faz pedindo a iluminação aos crentes. O que acontece? Nos versículos 3 a 14, que tem essa doxologia, Paulo glorificou por causa dessas bênçãos espirituais nas regiões celestiais. E muitas bênçãos, e ele estava assim, maravilhado, estupefado, ele estava assim, de uma forma extremamente forte, como dizem por aí, impactado pelas bênçãos que Deus nos dá espiritualmente. Por isso ele então manifestou todo esse agradecimento. Só que quando chega nos versículos 15 a 23, o que ele faz? Ele, diante daquelas bênçãos que ele se referiu nos versículos anteriores, que deixou ele tão feliz e tão maravilhado, então os versículos 15 a 23 é uma oração de Paulo. Então nós devemos entender que Paulo está fazendo agora uma oração. Ele viu, ele se referiu àquelas bênçãos todas espirituais, só que agora ele olha para a igreja, agradece pela situação da igreja, mas ele sente a necessidade de orar a Deus, e vocês vão ver que o que é essa oração? É pedindo para que Deus ilumine a mente dessas pessoas espiritualmente, para elas enxergarem a mesma coisa que Paulo estava vendo. A lição de hoje sobre iluminação espiritual do crente é nós entendermos a oração de Paulo, entender que Paulo fez essa oração dos versículos 15 a 23, pedindo simplesmente que Deus desse à igreja a mesma visão espiritual que ele teve. Ele teve aquela visão das bênçãos espirituais que deixou ele tão maravilhado. Então ele olha e fala, a igreja precisa ver da mesma forma, tudo isso que eu estou vendo espiritualmente, ela precisa enxergar. E Paulo ora a Deus pedindo essa iluminação, pedindo a Deus para que abra a mente, abra os olhos espirituais da igreja, para enxergar quantas bênçãos a igreja tem à sua disposição, quanto Deus tem abençoado a igreja. Esta é a oração de Paulo, e isso está onde? Nos versículos 15 a 23. Quando você olha para esse texto e faz uma leitura nele, eu confesso a vocês que inicialmente eu até li também, e qualquer pessoa que lê, e parece meio complicado até. Na verdade, fica uma sensação assim que você lê e fala, tá, e o que ele disse? Porque ele falou tanta coisa que pareceu, eu não consegui entender direito. E é justamente o que nós vamos tentar fazer hoje, é entender essa oração. Primeiro ponto, para deixar claro, o que está dos versículos 15 a 23, o objetivo da nossa lição hoje. O que tem aí? Uma oração. Paulo ora a Deus. E ora a Deus pedindo o quê? Iluminação espiritual, que Deus abra a mente, a visão espiritual dessas pessoas para enxergarem as bênçãos, que ele se referiu nos versículos anteriores, de 3 a 14, ele falou de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. A igreja precisa enxergar, nós precisamos enxergar essas bênçãos, nós todos precisamos, porque se nós enxergarmos o quão abençoados somos da parte de Deus, e não materialmente, não é isso que Paulo está se referindo, mas são as bênçãos nas regiões celestiais. Então, a preocupação de Paulo é, se a igreja enxergar, se nós enxergarmos essas bênçãos, não há nada nessa terra que nos impeça de continuar firmes com Cristo. Nada pode impedir. Esse texto, ele parece meio complexo, como já disse de início, mas uma forma que eu encontro de entendermos é dividir em partes. Primeira coisa que eu faço, então, é dividir esse texto em 4 partes, visando o entendimento. 4 partes. Primeira parte,
os versículos 15 e 16. É a primeira parte. A segunda parte, versículos 17 e o início do versículo 18. A terceira parte, o versículo 18, após a primeira frase, a sequência do versículo 18, e o versículo 19. E, por último, a quarta parte, os versículos 20, 21, 22 e 23. Dividido esse texto em 4 partes, e volto a dizer, esse texto todo é uma oração de Paulo. Mas quando nós dividimos em 4 partes, nós conseguimos entender como Paulo estava orando, de que forma ele estava orando, né? A primeira parte, dos versículos 15 a 16, são expressões de ação de graças da parte de Paulo. O que são ação de graças? Ação de graças é agradecimento. Paulo, nos versículos 15 a 16, então, ele agradece a Deus, e nós vamos ver mais à frente, afinal, o que ele agradece. Mas eu estou ainda nessa divisão. Primeira parte, ação de graças, do versículo 15 a 16. Segunda parte do texto é um pedido de entendimento. Essa segunda parte, os versículos 17 e na primeira frase do versículo 18. Segunda parte é Paulo fazendo um pedido. E qual pedido? Entendimento, para que a igreja consiga entender. Aí vem a terceira parte da oração de Paulo, o restante do versículo 18 e o versículo 19. É entender o quê nessa oração? Paulo, nos versículos 17 e início de 18, ele faz um pedido de entendimento. E no restante do versículo 18 e versículo 19, a resposta a essa pergunta é entender o que ele quer que nós entendamos. Quando ele diz o que nós queremos que seja entendido, que nós devemos entender espiritualmente, aí vamos para a quarta parte, que uma parte do que precisa entender é o poder de Cristo. E nos versículos 20, 21, 22 e 23, essa quarta parte da oração, ele prova através de exemplos, o poder de Cristo. Ele dá exemplos para que nós tenhamos claro qual é a dimensão do poder de Cristo. Então, esta é a oração de Paulo em 4 partes. A primeira parte, versículos 15 e 16, ação de graças. A segunda parte, versículo 17 e início do 18, é um pedido de entendimento. A terceira parte, o restante do versículo 18 e o versículo 19, é entender, afinal, o que? Ele pediu entendimento, mas entender o que? Ele explica nessa terceira parte. E a quarta parte, os versículos 20 a 23, é Paulo provando o poder de Cristo através de alguns exemplos. Amém? Então, acredito que essa divisão, já olhando em partes, já vai facilitar para todos nós. A primeira parte, volto a dizer, versículos 15 e 16, onde é ação de graças. A oração de Paulo inicia com ele agradecendo a Deus. Então, vamos ler o texto. Pelo que, ouvindo eu também, ele teve notícias de algo em relação à igreja de Éfeso, na cidade de Éfeso. Ouvindo eu também, primeiro, a fé que entre vós há no Senhor Jesus. E segundo, o vosso amor para com todos os santos. A oração de Paulo foi motivada porque ele ouviu, ele teve conhecimento de 2 coisas, da fé daquela igreja e do amor daquela igreja. A fé e o amor.
A fé em quem? Nas pessoas ou em Paulo? Se fosse em Paulo, já seria um fracasso, porque nós já estudamos que Paulo escreveu essa carta quando estava na prisão em Roma. Então, se a fé fosse baseada na pessoa de Paulo, simplesmente ele falou, mas fé em alguém que está preso? Já aparentemente é uma prova de fracasso. Como que eu vou acreditar numa pessoa que não consegue nem se defender do ponto de vista material? A fé que Paulo viu naquelas pessoas é que, mesmo tendo notícia de que Paulo estava preso, eles permaneciam firmes. Paulo ouviu, soube que eles estavam firmes com a fé em Cristo. A firmeza daquela igreja não era quem pregou para eles, não era o Paulo, não era qualquer que seja a pessoa, não era nas condições. A firmeza daquela igreja estava na fé em Cristo. Nos dias que nós vivemos, qualquer que seja a época, a forma de você e eu continuarmos firmes é manter o nosso olhar, a nossa esperança em uma única pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. A fé, Paulo viu que eles tinham fé em Cristo. E viu também que a fé em Cristo, mas tinha um lado prático. Ele diz, e o vosso amor para com todos os santos. A fé, a confiança em Cristo, mas essa fé produzia ações práticas, que era o amor entre as pessoas. Não há como se dizer que uma pessoa tem fé se ela não ama seu irmão. A própria Bíblia diz isso. A fé, então, é demonstrada pelo amor às demais pessoas. Paulo viu essa postura deles, fé em Cristo e amor aos irmãos. E por causa disso, chegamos ao versículo 16. Não cesso de dar graças a Deus por vós. Vou repetir no versículo 15. Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, eu ouvindo que vocês têm fé em Cristo e amam seus irmãos, praticam essa fé, por causa disso, não cesso de dar graças a Deus por vós. Paulo constantemente agradecia a Deus por aquelas pessoas. E isso já é um exemplo para nós. Nós oramos, eu sei, eu, você, todos nós oramos. Mas muito comum as nossas orações é agradecer por bênçãos materiais que recebemos e pouco agradecimento, geralmente por coisas para nós mesmos, e depois já direcionamos a oração para pedir isso, pedir aquilo outro, e colocar todos os nossos desejos, as nossas preocupações. Veja que Paulo estava, você deve lembrar disso, Paulo estava onde? Na prisão. Estava ameaçado, se houvesse a condenação, até de morte. Paulo não estava numa situação boa, mas naquela situação as orações de Paulo não eram pela sua liberdade. A oração de Paulo era diante do testemunho de fé e amor da igreja, a oração era de gratidão, era de ação de graças. Por isso que essa primeira parte dessa oração é Paulo que agradece, dá ação de graças a Deus. Por quem? Pela igreja, pelo próximo, pelos demais. E pelo que ele agradece? Pelas bênçãos, pela situação dele? Não. Pela vitória da igreja? Não. Porque eles tinham fé em Cristo e amor praticado na igreja. A oração de Paulo era focada em coisas espirituais. Acabamos de falar que nos versículos anteriores ele agradecia a Deus por bênçãos espirituais. E agora ele agradece à igreja por bênçãos espirituais, por compromisso de fé, por compromisso de amor. A fala de Paulo, a oração de Paulo era agradecendo por testemunho de fé. Irmãos, nós precisamos ter isso como exemplo e procurar praticar na nossa vida, no nosso dia a dia. Nós devemos viver esta fé também, nós devemos viver esse testemunho de agradecer pelos demais, olhar para outras pessoas da nossa igreja, do nosso meio, que estão nesses tempos lutando para permanecer firmes em Cristo e manifestando carinho, manifestando gratidão. E vamos
ao invés de simplesmente ficar clamando bênçãos e clamando cura e clamando isso, aquilo outro, vamos, em primeiro lugar, colocar a gratidão a Deus, a gratidão por você existir, por nós existirmos e pela nossa igreja ainda existir, pelos nossos irmãos, pelos nossos pastores, pelas nossas irmãs, pelo trabalho da igreja, pelo apoio. Muitos só criticam, muitos procuram defeitos em uma pessoa, no trabalho, nas ações da igreja, nas ações desse ou daquele outro. Paulo não estava preocupado com isso. Paulo estava na prisão, essa igreja estava lá numa cidade difícil de trabalhar, com idolatria, com tantas dificuldades, mas a oração de Paulo era graças a Deus pelo quê? Pela fé de vocês, graças a Deus pelo amor de vocês, e que nós possamos agradecer a Deus por cada um dos nossos irmãos que estão nessa jornada, que nós possamos sempre agradecer a Deus pela jornada da nossa igreja, do nosso povo. E assim, no versículo 16, eu não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Ele inclui essas pessoas e agora aí para frente é que ele vai começar então a fazer o pedido dele. Primeiro ele agradece a Deus, agradecimento, ação de graças, graças a Deus. Eu agradeço a Deus pela vida tua que está me assistindo agora, porque eu sei que se você está com esse empenho é porque você ainda tem fé em Deus e porque certamente você está orando por mim e eu estou orando por você para nós continuarmos a nossa jornada independente da situação. Por isso, louvamos a Deus e todos nós, a hora que formos orar em qualquer momento, que a nossa oração seja sempre graças a Deus pela nossa igreja, pelos nossos irmãos. A segunda parte da oração de Paulo está nos versículos 17 e 18. Ele termina o versículo 16 dizendo, lembrando-me de vós nas minhas orações. Versículo 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória... Então aqui ele inicia a segunda parte dessa oração fazendo um pedido. Ele lembra nas orações e aí ele diz, para que lembra? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, ele faz um pedido a Deus. E que pedido é esse? Vos dê em seu conhecimento, em vocês, em seu conhecimento, aqui a ideia de sabedoria, no raciocínio de vocês, conhecimento aqui, no seu entendimento, na mente de vocês, que o Pai, nosso Pai, vos dê em seu conhecimento, aí na cabecinha de cada um de vocês, o que ele pede? Primeiro, o espírito de sabedoria. Essa segunda parte é um pedido de Paulo de entendimento, dividido em 3 partes. Vocês vão ver que esse entendimento aqui, olha, 3 partes. Ele pede, primeiro, o espírito de sabedoria. Esse espírito de sabedoria, vos dê no seu conhecimento, na cabeça de vocês, nos que vocês já têm, um espírito de sabedoria. A sabedoria, quando a gente fala em sabedoria, quando a Bíblia fala em sabedoria, é aquela ideia, não é de só o conhecimento como saber ler e escrever, ou ter formação, muita cultura. Espírito de sabedoria, a pessoa pode ter muita cultura, muitos diplomas e não ser sábio, não saber como agir, não saber como tomar decisões, não saber como lidar. E Paulo nessa oração pede que na nossa mente, Deus nos dê o espírito de sabedoria, aquela condição de tomar a decisão certa, de pensar corretamente, de juntar as informações que nós temos e com elas tomar a decisão correta. Paulo pede que Deus dê para nós espírito de sabedoria, aquela condição de analisar o que nós percebemos, o que nós vemos e com isso saber fazer a coisa certa, dizer a coisa certa, tomar a decisão certa. E aí ele vem num crescimento.
Mas assim, ele pede primeiro o espírito de sabedoria, ou seja, o espírito, aquela condição de tomar a decisão certa. Decisão certa, vamos entender melhor em que sentido. Aí vem o segundo pedido desse pedido de Paulo. O espírito de sabedoria e de revelação. Então é tomar a decisão certa, só que ele pede que Deus então comece a nos revelar essas decisões certas, essa sabedoria para saber o certo, errado, o que fazer. Ela vem através da revelação, esse espírito que está implícito aí, espírito de revelação, é que as coisas espirituais, o entendimento, as coisas de Deus, elas não são assim compreendidas logicamente. Elas precisam que elas sejam reveladas, que Deus abra a mente, o nosso entendimento, o nosso coração, a nossa forma. Espírito de sabedoria, saber tomar a decisão certa, saber entender as coisas, conseguir juntar informações e entender. Esse é o espírito de sabedoria, junta informações e conseguir entender. Mas para isso acontecer, precisa de algo a mais, e esse algo a mais é o espírito de revelação. Ou seja, ele pede que Deus capacite a igreja para enxergar além do que se vê naturalmente, além do que é palpável, além do que se olha no dia a dia, para enxergar coisas que vêm de Deus, é revelado por Deus. As coisas espirituais não são entendidas assim de uma forma lógica. Nós precisamos ter sabedoria, ou seja, pegar informações, conseguir tomar decisões, mas se fosse só isso, um doutor aí das faculdades conseguiria entender muito melhor as coisas de Deus do que nós, pessoas simples. Só que aí, qual que é a diferença? É porque junto com essa condição de juntar as informações, tomar decisões, vem a revelação, e isso é dado para você, meu irmão, minha irmã, para aqueles que são salvos, para aqueles que são crentes. E Paulo, na sua oração, ele pede um reforço a isso, ele pede que Deus, então, traga esse espírito de revelação. Revelar o que é? É tirar o véu, tirar o que está encoberto, coisas que estão ali, mas que ninguém consegue enxergar, então deixar isso visível. É o que Paulo pede que Deus dê àquela igreja a revelação. Versículo 18. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento. Uma coisa é você revelar, tirar o véu, deixar alguma coisa visível. Mas às vezes você, mesmo deixando visível, a pessoa não consegue entender. Tem coisa que você olha e você fala, estou olhando, mas não estou entendendo. E aí Paulo completa esse pedido de entendimento, pedindo que Deus faça o quê? Iluminados os olhos do vosso entendimento. Quando ilumina, uma coisa é você tirar o véu, revelar, tirar o véu. Mas na nossa visão espiritual, às vezes a coisa pode estar meio opaca, meio escuro, meio difícil de entender. Então Paulo pede que Deus ilumine a nossa visão para esse entendimento. Somando tudo isso, olha só, vamos repetir aí. O que Paulo pede a Deus? Para que Deus dê àquela igreja espírito de sabedoria, espírito de revelação, e iluminar os olhos do vosso entendimento, ou seja, da condição de entender o que está vendo. Essa soma de espírito de sabedoria, saber somar as informações e tomar decisões. Espírito de revelação é Deus dá a condição de enxergar. Para a gente ter informações para tomar decisão, elas precisam estar estar reveladas, estar ali patentes. Então ele pede que Deus revele para nós, tire qualquer véu para que nós enxergamos. E ainda reforçando isso, assim, põe uma luz, um farolete em cima, iluminando os olhos do entendimento. Tudo isso, vocês veem que espírito de sabedoria, espírito de revelação, iluminar os olhos do entendimento, tudo isso só tem um único sentido, é Paulo pedindo entendimento. Ele quer que nós tenhamos
entendimento espiritual, espiritualmente entender as coisas de Deus. Aí vem a terceira parte dessa oração. Porque, veja bem, primeira parte, ação de graças. Paulo agradece porque eles têm fé e amor, fé em Cristo e amor aos irmãos. Aí Paulo agradece. Diante dessa gratidão, Paulo então faz um pedido de espírito de sabedoria, espírito de revelação e iluminação do entendimento daquelas pessoas. Mas todo esse reforço de sabedoria, revelação, iluminação, tudo isso para clarear a mente e a visão espiritual daquelas pessoas, mas para enxergar afinal o quê? Para ver o quê? Aí vem a terceira etapa da oração de Paulo. Entender o quê? Está nos versículos 18 e 19. E aí tem três coisas que Paulo quer que nós entendamos. Eu vou ler para você ver as três coisas que Paulo quer que a gente entenda espiritualmente. Versículo 18. Para que saibais qual seja, primeiro, a esperança da sua vocação. Para que saibais qual seja a esperança da sua vocação. Essa vocação não é a facilidade, assim, se você é bom em matemática, é bom em português, se é bom em área médica, não é se é um bom pedreiro, um bom professor, nada disso, não é vocação de capacidade ali de alguma profissão. Essa vocação é o sentido de chamado, o chamado da parte de Cristo. Paulo, então, o que ele quer que a gente entenda? A esperança do nosso chamado. Esperança, quando se fala em esperança, aqui dá o sentido de fé. Paulo, então, ele pede para que nós saibamos claramente qual é a fé do nosso chamado. Por que Cristo nos chamou? Na verdade, essa ideia, saibais qual seja a esperança da sua vocação. Vamos falar de uma outra forma, que Paulo está pedindo a revelação espiritual, para a gente entender por que Cristo nos chamou. Entender por que Cristo nos chamou, por que temos fé em Cristo. A esperança da sua vocação é por que você confia em Cristo. A gente precisa entender isso. Nós não fomos chamados por Deus só para ser membros de um grupo da igreja, ou só para ser obreiros, ou só para frequentar os cultos. Não, nós somos chamados para ser o corpo de Cristo, para sermos transformados por Ele, para sermos o sal da terra e a luz do mundo, para demonstrarmos ao mundo como que é uma pessoa que vive por Cristo, que vive direcionada por Cristo. E Paulo, então, ele pede, que nesse pedido é para entender que aquelas bênçãos, lembra dos primeiros versículos, lá dos 3 a 14, as bênçãos espirituais, celestiais, ele quer que a gente saiba, entenda que Deus nos chamou para sermos crentes, para sermos fiéis, mas entender que é muito mais do que frequentar uma igreja. É para entender que essa esperança, essa fé, é porque somos participantes de bênçãos espirituais imensas e imensuráveis. Então nós precisamos entender primeiro por que nós somos chamados. Por que nós fomos chamados à fé em Cristo? Por quê? Porque somos corpo de Cristo. Entender, olha só, primeiro, a esperança da sua vocação. E aí o segundo ponto, as riquezas da glória da sua herança nos santos. Aqui ele se refere a tudo que ele tinha dito na doxologia, nos versículos 3 a 14. Deus nos elegeu, nos escolheu, nos predestinou à salvação, à glória eterna, nos selou com o Espírito Santo. Deus tem bênçãos para nós espiritualmente, ilimitadas, bênçãos que são incompreensíveis à humanidade. Aí Paulo, nessa oração,
ele pede, a gente precisa entender por que Deus nos chamou. E aí o segundo ponto é entender, para saber, entender a riqueza da glória da herança dos santos. Ou seja, isso que está lá no céu, a gente precisa entender melhor. Esse entender essas riquezas da glória, da herança que nós temos, é porque se nós vivermos, a gente precisa entender que se a gente vive achando que somos crentes para ser abençoados só aqui na terra, para ser vitória nisso, vitória naquilo, nós vamos nos decepcionar. Tem muita coisa que não vai acontecer do jeito que a gente imaginava e nós vamos fracassar. E Paulo pede nessa oração que Deus abra o nosso entendimento para entender que tudo que nós vivemos aqui é muito pouco comparado às riquezas da glória que nos espera. Herança significa, sempre você sabe que herança é aquilo que nós vamos receber, aquilo que está preparado para um herdeiro, aquilo que a pessoa tem direito no futuro. Então, ele pede a Deus para abrir a nossa mente, para entender que tem riquezas infindáveis na glória, eternas, e que não pode ficar nem eu nem você presos a o que está vivendo agora. Hoje a gente está sempre repetindo, porque é o nosso dia a dia, essa pandemia, essas dificuldades, essa apreensão, não só com a doença, mas com a situação econômica, e aí procura um jeito de resolver, e a gente, muitas vezes, todos nós, a esperança é disso passar e voltar a ter simplesmente a situação de saúde ou financeira restabelecida. Mas Paulo fala assim, olha, meu Deus, é a oração dele, que Deus que essas mentes sejam esclarecidas, iluminadas por Deus, para entender que isso tudo é insignificante, que a glória na eternidade é muito maior, meu irmão, minha irmã, não se prenda a essa dificuldade toda. Caminhe, é difícil, é preocupante, mas caminhe com fé, sabendo que o que Deus tem reservado para nós é muito, muito, muito maior, muito superior, é riquíssimo, e Paulo ora para que Deus abra a mente de nós. Era lá da igreja de Éfeso, mas vale para todos nós essa oração, para nós entendermos, abrir os nossos olhos espirituais para entender quão ricos somos espiritualmente na glória. E o terceiro ponto, no versículo 19, para que nós saibamos, no versículo 19, e qual a sobre-excelente grandeza do seu poder sobre nós os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Parece uma frase complicada, mas na verdade essa frase é uma frase de força que Paulo está colocando para a gente enxergar aquele que prometeu, o quão poderoso ele é. Veja bem, essa expressão aqui, para que nós saibamos a sobre-excelente grandeza do seu poder. Vamos colocar, isso aqui se refere a Cristo. Vamos colocar numa escala aqui, olha como Paulo queria reforçar esse conceito. Sobre-excelência, grandeza do seu poder sobre nós. Agindo em quem? Em mim, em você, na igreja. Paulo, então, estava ali dizendo do poder de Cristo, e olha, ele começa, vamos de trás para frente, pela palavra poder, sobre nós o que está agindo? Vamos de trás para frente, o que está agindo sobre nós? O poder, mas Paulo não queria, ele podia simplesmente escrever lá, para que saibais qual o poder sobre nós, poder de Cristo sobre nós, era uma coisa, mas olha como ele quer reforçar isso. Ele coloca assim, o poder, Cristo é poderoso, sim, mas olha a dimensão. Aí ele diz anteriormente que esse poder, a grandeza do seu poder. Então essa palavra grandeza é para reforçar o poder. É um poder, tem pessoas que têm poder, tem muita gente que tem poder. Só que ele diz que para nós sabermos a grandeza, é um poder
poder, mas é grande, é muito grande. Só que Paulo não se contenta com isso, aí ele volta mais um pouco. Aí ele diz que essa grandeza é excelente, poder de Cristo, mas esse poder é grandioso, para nós sabermos a grandeza desse poder. Mas para Paulo ainda era pouco, ele falou, a excelente grandeza desse poder, é porque essa grandeza é excelente, é muito superior. E aí ele reforça mais ainda, volta mais a palavra e diz, sobre excelente grandeza do seu poder. Então é poder, só que esse poder é de uma grandeza grande, é grandioso. Aí ele volta mais um pouco, esse poder grandioso é excelente, então é acima. Se tem alguma coisa que você acha grandiosa nos poderes, esse aqui é excelente, ou seja, perfeito, acima de tudo. Então é o excelente poder, a grandeza, excelente grandeza de poder. Só que ainda era pouco para Paulo, aí ele diz sobre excelente. Então, se você ainda pensar que é excelente, ele diz sobre, acima do que é excelente, esse poder é ainda acima do sobre excelente. Tudo isso é uma repetição para deixar bem cravado na nossa mente que o poder de Cristo é infinito, e agindo onde? Sobre nós, os que cremos. O que Paulo, então, nessa terceira etapa está dizendo? Que ele pediu entendimento para nós entendermos. Vamos resumir, então, essa terceira parte da oração, para a gente entender, primeiro, a esperança da sua vocação, ou seja, por que nós fomos chamados. A gente precisa entender por que nós somos chamados, essa esperança, por que é importante essa fé. Segundo, as riquezas da glória. Então a gente precisa entender espiritualmente que fomos chamados. E o segundo, que temos na glória riquezas sem fim. Não é riqueza financeira, é riqueza de bênçãos, são riquezas espirituais. E o terceiro é entender, perceber o poder de Cristo que age sobre nós. Irmãos, como isso é maravilhoso. Você pode pensar que você não é nada, que você não é ninguém. Você fala, quem sou eu? Mas o nosso Senhor Jesus Cristo escolheu a mim e a você para manifestar, para agir o poder dele. E olha, e de novo, né, o poder é a sobre excelente grandeza do seu poder. Sobre excelente grandeza do seu poder para agir em nós. Isso, irmãos, saber que nós somos instrumentos de Cristo aqui na terra e que podemos agir mediante o seu poder agindo em nós, isso é maravilhoso. Na prática, meus irmãos, consegue parar para pensar o que é eu e você simplesmente estender a mão e orar por uma pessoa e essa pessoa ser abençoada? Quem é você? Quem sou eu? Quem somos nós? Mas simplesmente com agir do poder de Deus, as bênçãos que tem lá na glória, e simplesmente através de nós ele age. Isso é coisa, meus irmãos, que não dá para medir. E se nós entendermos o como Deus age na vida de cada um, irmãos e irmãs, não tem como a gente largar esse Cristo. Não tem como largar, porque eu e você vamos entender que acima de qualquer coisa boa, qualquer glória, qualquer posição nessa terra, nós precisamos entender que o que Cristo faz em nós é sobreexcelente, é muito maior. E Paulo ora para que Deus abra o entendimento da igreja em Éfeso e que abra o entendimento meu e seu em cada momento, para a gente nunca esquecer o quão poderoso é o nosso Cristo agindo em nós. Que bênção é ser servo de Cristo, que bênção é ter essa esperança, que bênção é ser chamado por Cristo. A oração de Paulo é para entender isso, que nós possamos entender essa bênção maravilhosa. É o que nessa terceira etapa da oração Paulo traz para nós. E assim nós passamos para a quarta etapa, ou quarta parte dessa oração de Paulo. Entendendo que Paulo, nessa oração, pedia que nós
fôssemos iluminados por Deus para entender essas riquezas espirituais que Ele já entendia e nós precisamos entender. Vocês viram que no final do versículo 19, ele diz assim: segundo a operação da força do seu poder. Paulo quer dizer que Cristo atua em nós pelo poder dele, de Cristo. O poder de Cristo atua em nós. E nessa quarta etapa, Paulo então mostra exemplos que provam o poder de Cristo atuando, as provas de que Cristo é realmente poderoso. Paulo, nessa linha de entendimento, de pedindo que Deus abra o nosso entendimento, ele começa a pôr argumentos de que esse poder não é qualquer poder. Aquilo que ele falou sobre excelente grandeza do seu poder, aí ele vai falar assim: eu vou dar só alguns exemplos para você entender como esse Cristo é poderoso, que está agindo em nós. Aí vem a quarta parte, os versículos 20, 21 e 22, que tem os exemplos do poder de Cristo. É simplesmente para nós termos muito claro e patente como esse Cristo é poderoso. Veja bem então esses exemplos que Paulo dá nessa quarta etapa aqui da oração. Versículo 20, que manifestou em Cristo, primeiro, ressuscitando-o dos mortos. Primeiro exemplo do poder de Cristo, a ressurreição de Cristo dos mortos. Há pessoas na Bíblia que foram ressuscitadas, mas eles morreram novamente e eles foram ressuscitados pela oração ou pelo agir de outra pessoa e depois tornaram a morrer. Agora Cristo não foi pelo agir, oração de uma ou outra pessoa. E segundo Cristo, ele ressuscitou, mas ele não morreu de novo. Cristo ressuscitou e continua vivo até hoje. Não há ninguém, nenhum ser humano, nenhum ser que tenha ressuscitado e que permanece vivo. Todos os que ressuscitaram morreram novamente, seu espírito, sua alma está aguardando a ressurreição final, o julgamento, onde todos seremos ressuscitados. Mas Cristo, ele ressuscitou pelo seu poder. Ele fez o que nenhum ser consegue fazer. Cristo ressuscitou, é a prova do seu poder e que nós podemos confiar nele. Ele ressuscitou. Irmãos, nenhuma pessoa que se diga poderoso nessa terra, ninguém consegue fazer o que Cristo fez. Ninguém, absolutamente ninguém. Não adianta, você pode confiar com um ou outro para tentar resolver uma coisa ou outra, mas todos têm um limite, mas Cristo não tem limite. Ele ressuscitou, ele venceu a morte, ele venceu o que a Bíblia diz que é o último inimigo. Ele venceu e não há nada nem ninguém que possa derrubar ou derrotar a Cristo, porque ele já não há mais inimigos para Cristo. Então a primeira prova do poder de Cristo, e esse Cristo que age em nós, lembra na parte anterior que Paulo ora para que a gente abra o nosso entendimento para saber que Cristo, o seu poder disponível, o poder de Cristo está agindo em nós. Uma das provas, a primeira prova, ele ressuscitou dos mortos. Seguindo, então, que manifestou em Cristo, 1, ressuscitando dos mortos, e 2, pondo a sua direita nos céus. Cristo ressuscitou, mas não ressuscitou só por ressuscitar, para dizer, eu ressuscitei e estou vivo. A prova, a segunda demonstração do poder de Cristo é que ele ressuscitado, Cristo agora está à direita de Deus nos céus. O que eu senti, essa ideia de direita de Deus nos céus, é para dar a ideia de poder, de governo, que é o que Paulo está querendo nesses argumentos reforçar, o poder de Cristo que age em nós. Tudo isso não é só para saber que Cristo é poderoso, é para lembrar que esse poder, a bênção espiritual é que esse poder de Cristo age através de nós e por isso nós devemos enxergar como somos abençoados.
pondo a sua direita nos céus. A direita de Deus nos céus significa autoridade, e aí ele esclarece essa autoridade. Versículo 21. Acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. Ele deixa muito claro que o poder de Cristo, ele tem o poder, a autoridade, o poder, o governo sobre tudo. Principado, poder, potestade, domínio, o nome é sobre todo nome, e eles não só nesse século, mas também no vindouro, ou seja, não tem limite de tempo, não tem limite de poder nem de tempo. O poder e a autoridade de Cristo é ilimitada e é superior a tudo. Esse é o poder de Cristo. O terceiro exemplo está no versículo 22. E sujeitou todas as coisas aos seus pés. Então Cristo ressuscitou dos mortos. Segundo, foi colocado à direita de Deus com autoridade sobre tudo, sobre todos, em todos os tempos. E terceiro, ele sujeitou todas as coisas aos seus pés. Ou seja, ele não só foi colocado na posição, mas ele também exerce esse poder. Ele sujeitou todas as coisas aos seus pés. Ou seja, ele assumiu, ele agora está governando sobre tudo. Sujeitou todas as coisas aos seus pés. É a mesma coisa de a pessoa ser eleito, colocado em algum cargo, mas ele pode ter o título, mas ele não assumir, ou outras pessoas fazerem as coisas. Ele simplesmente ter um nome, mas na prática as pessoas não obedecem ou não seguem. Acontece isso em algumas instituições, em alguns lugares. As pessoas têm o título, mas na prática não são eles que dominam. Mas Cristo não tem isso. Ele foi colocado à direita de Deus. No versículo 22 diz: sujeitou todas as coisas aos seus pés. Ele está governando. Nada funciona nesse universo fora do controle do nosso Cristo, porque Ele é o Todo-Poderoso, Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Esse poder é o que age em nós. Isso é que nós precisamos enxergar. É isso que Paulo ora, diz: Pai, abre a mente, ilumina o coração da igreja para enxergar que privilégio nós temos de ser instrumentos desse Cristo. E ele continua: e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. O Cristo, esse quarto fator de prova do poder, é uma conclusão disso. É Paulo dizendo, esse que sujeitou tudo, que está governando tudo, ele foi colocado agora como cabeça da igreja, como líder da igreja, como o controle da igreja. E a igreja quem somos? Somos nós, aí versículo 23, que é o seu corpo. Olha que privilégio. O Senhor dos Senhores, que ressuscitou dos mortos. Segundo, que está à direita do Pai, que acima de tudo. Terceiro, que assumiu, sujeitou todas as coisas, ou seja, assumiu de fato esse poder. Agora, no quarto lugar, ele é a cabeça da igreja. E a igreja o que é? É o seu corpo. Paulo está dizendo o seguinte: olha, nós que fazemos parte do corpo, nós fazemos parte da estrutura do Senhor dos Senhores. Nós fazemos parte, nós somos membros, nós somos ali constituintes do supremo governante do universo. Olha que bênção que Paulo fala para a gente enxergar espiritualmente. Irmãos, você pode achar e ver nessa terra e as pessoas te jogarem no lixo, te menosprezarem, dizer o que for de você. Mas abra os olhos espirituais
Enxergue que você é membro do corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Eu e você fazemos parte. Nós não somos só os servos de Cristo, embora sejamos, mas Paulo fala para a gente enxergar que nós fomos feitos corpo, parte do Supremo Governante, nós fazemos parte disso. Nós não somos simplesmente como foi classificado ali, principados, poder, potestade, domínio, nomes, tudo isso estão sujeitos a Cristo. Mas nós fazemos parte do Supremo Governante. Irmãos, é como, sabe aquela coisa de, imagina, se uma pessoa muito rica, que todo mundo, muito famoso, que todo mundo admira, todo mundo olha e pensa assim, nossa, que pessoa importante, que pessoa influente. Aí você dizer, por exemplo, eu sou filho, é o meu pai. Quem que é o presidente dos Estados Unidos? É o meu pai. Já pensou? Não que fosse o Trump, mas o presidente do Brasil, o grande milionário, o grande juiz, o grande chefe, quem que é? É o meu pai. Ou seja, você já se sentiu todo orgulhoso, fala, não, é meu parente, é ali comigo, é o meu pai, eu estou ali, eu estou direto, tenho acesso, ele está comigo. Aquela autoridade toda, você se sente participante, embora você não seja autoridade, mas você se sente participante. Por quê? Porque você vamos dizer, é sangue, é do mesmo sangue. É o que Paulo diz. Cristo foi constituído cabeça da igreja. E a igreja é o quê? O seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Nós somos parte constituintes desse Cristo, dessa igreja que Cristo é o cabeça, que é o domínio de tudo. Nós fazemos parte, nós podemos com todo orgulho, com toda alegria dizer, somos corpo de Cristo. E é o que Paulo, nessa oração, ele está pedindo para que Deus faça com que a gente enxergue espiritualmente como somos abençoados. Irmão e irmã, meu irmão, minha irmã, você, corpo de Cristo, não pode esquecer dessa maravilhosa graça, dessa bênção espiritual. Não é que isso é para a gente sair, eu faço, acontece, eu arraso. Não é nada disso. É para você, na tua fé, no teu dia a dia, saber o amor de Cristo e poder estar feliz, contente, alegre, poder caminhar firme com Cristo, sabendo o que Ele fez por nós. É o que Paulo fez, e por isso, por ele ter essa consciência da posição dele, teve aquela doxologia, né? Aquela explosão de glória nos versículos 3 a 14, aí nesses versículos então aqui de 15 a 23, então a oração de Paulo pedindo a iluminação espiritual do crente. Iluminação é o assunto da nossa lição de hoje. Que Deus ilumine a nossa mente espiritualmente para enxergar o quão abençoados somos espiritualmente. A oração de Paulo foi essa, e essa deve ser a oração de cada um de nós. Creio que esse texto que parecia complexo, eu espero que tenha ficado claro. Resumão de tudo, nós temos bênçãos espirituais e Paulo nesses versículos simplesmente está dizendo, Deus faz esse povo enxergar como é abençoado. Deus faz eles enxergarem do que eles são parte, do que eles receberam espiritualmente em Cristo. Que eu possa enxergar, que em qualquer momento que eu consiga lembrar o que Deus fez por mim. Que Deus faça isso em nossa vida. Irmãos, eu agradeço a Deus por mais uma vez poder compartilhar esse estudo com vocês e peço que Deus continue abençoando a sua vida, onde você estiver, em qualquer lugar, em qualquer situação, que Deus te guarde, que Deus te guie,
para todo o sempre. Lembrando quem você é, você faz parte desse corpo de Cristo. Que Deus abençoe a cada um. Senhor Deus e Pai, eu quero, Senhor, mais uma vez orar e agradecer a Ti, meu Deus, por essa oportunidade. Agradeço a cada um que está assistindo esse vídeo, pedindo a Tua bênção, a Tua graça, a Tua misericórdia. Senhor, continua guardando e protegendo o Teu povo, orientando, Senhor, na jornada, no dia a dia. Senhor Deus, eu Te peço que dá saúde, dá, Senhor Deus, sustento material, Senhor, protege de todo mal e também os corações, consola os corações em todas as circunstâncias, em todas as situações que estejam vivendo. Meu Pai, sei com toda a Tua igreja, essa oração de Paulo, de ação de graças e de pedido de iluminação, que nós sejamos também iluminados por Ti espiritualmente, para nunca esquecermos das bênçãos que recebemos de Ti. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém